Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu, seu amiguinho Zandulinho. E no vídeo de hoje, nós vamos ver a criança mais insuportável da internet, que é o Carlos Piloto, a criança conservadora. Então se ajeite aí na sua cadeira, faz a arminha e venha comigo nessa jornada de sentir ódio e rancor. Brasil, então, a função da entrevista de hoje é fazer com que você se sinta burro. Conseguiu. É muita burrice da minha parte eu parar o que eu tava fazendo na minha vida chata e monótona para poder reagir a esse moleque chato pra cacete. Exatamente. Burro, limitado, limítrofe, na verdade. Olha, o meu convidado de hoje, gente, é o seguinte, ele chegou aqui. Se eu pensasse na idade biológica dele, eu ofereceria o quê? Doces. Mas se eu pensasse na idade intelectual dele, eu ofereceria o quê? Um psicólogo, que é o que esse moleque precisa. Vem, vamos lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. 13 anos. Você vê aí a cara de decepção que ela ficou quando ele disse que ele tinha 13 anos, porque ela viu que não vai mais poder chupar as bolas dele, porque ela provavelmente vai ser presa. E você é Do Rio de do Janeiro. Rio de Janeiro, maravilha. Em que ano você está no colégio? Eu tô no 7º ano. 7º ano. Tá, e aí você está despontando aí como um fenômeno no Obrigada. Instagram, devido à sua inteligência, à sua perspicácia, à forma como você se comunica, como você fala, seu português, ao seu posicionamento, A sua voz de tia lésbica. por aí vai. Eu queria entender como que você se constituiu, assim, como que você virou essa pessoa aí que hoje vai dar um banho nos adultos e vai mostrar pra gente que a gente não sabe nada. Como que foi isso? Como foi a sua infância? Você tá saindo da infância agora. Sim. Que infância que foi essa? Tipo assim, você nasceu e já falou, gente, raiz quadrada de 4 são 2. Na hora que nasceu, já nasceu sabendo falar. E o que aconteceu? Assim, eu acredito que... Eu acredito que... Que raiva, cara. Que ódio que dá. Oh, por que infanticídio é errado? Na questão da política, teoricamente eu não viria pra esse lado. Mas aí foi assim. Eu comecei a seguir Felipe Neto, o youtuber. Ele começou a falar de política depois de um tempo. Peraí, Aí... com quantos anos você começou a seguir o Felipe Neto? Ah, tá. Eu acho que com uns 10. Com uns 10 anos. sim. Mas calma, eu quero entender uma outra coisa antes do Felipe Sim. Neto. Você, até os 10, assim, o que você já tinha de diferente? O excesso de peso por uma criança. Assim, eu comecei a falar bem cedo. Com Bem cedo, com 6 meses. Primeira palavra com 6 meses. começou a falar. Acho que com um ano meus pais falaram que eu já tinha 120 palavras, que foram anotadas num caderninho. Tá, e aí então você com 6 meses já falou a primeira palavra. Qual foi? Eu quero Nutella. Foi economia? Não, acho que foi avó ou avó, não lembro. Tá. Você, com 5 anos, você era uma criança... Eu vou usar a palavra normal, ok? Que você não tem mimimi, eu posso falar normal. Claro. Você era uma criança normal com 5 Sim, anos? era. Entendi. E na escola, como, era chato pra você? Ainda é chato estudar? Eu Era acho chato. Ai, que coisa óbvia. É Eu- assim? Eu acho chato porque eu não gosto de escola. A única parte da escola que eu gosto são os meus amigos. Pronto. Então você consegue ter amizade? Claro. Você vê que até ela que tá chupando a bola do Carlos Piloto ficou indignada de como que uma criança tão chata e insuportável consegue ter amizades. Não é claro. Carlos Piloto, não é claro, porque você deve achar um saco. Você olha ali e fala, ai, gente, eles ainda estão falando de... Fala um jogo aí de criança, sei lá. Roblox. De quê, gente? Roblox. Do Roblox, estão falando disso. E eu tô aqui, ó, pensando no feminismo, pensando na linguagem não binária. Você entendeu? Não, assim, hoje em dia meus amigos, eles nem jogam. Meus amigos, eles não jogam jogos. A gente conversa sobre várias coisas, mas nunca é sobre jogos. Meus amigos, eles não jogam. Entendi. Se sentam, pedem um uísque, cada um... eu já entendi, gente. Os amigos deles são como ele. Coitados. Coitados. Já é bom avisar pra gente ficar longe. Então são todos muito inteligentes, super dotados. Você vê que ela
tá toda hora aí tentando forçar ao máximo que ele é muito maduro pra idade dele, pra justificar a mamada de saco que ela tá dando nele. Já tá vindo com os papos, ó, já é bem dotado por uma criança aí de 13 anos, já é bem dotado. Aí, ó, já pode beber um uísque, fumar charuto, então eu posso mamar ele. Ele é muito maduro pra idade dele. Aí eles pedem uísque e tal, e fumam um charuto, é isso? Não. Eles só não conversam sobre jogos, mas sobre outros assuntos na vida. A gente marca coisas, a gente marca encontros. Mas a gente nunca conversa sobre jogos. Hoje em dia, minhas amizades, elas nem jogam jogos mais. Elas têm 70 anos. Não, também não. Sobre o que vocês conversam? Deixa eu pensar aqui. Tá. A gente conversa sobre nossa vida, um pouquinho sobre nossa vida também, mas o quê? Entendi, sobre a bolsa. Eu pensei que ela ia falar aborto, porque tá passando um aborto na minha mente. Ele tá passando. Se esse moleque fosse abortado, eu não estaria com tanta raiva como eu tô agora. Sobre o petróleo. Não, a gente brinca quando a gente tá na escola, a gente marca encontros. Você brinca de quê? Eu brinco com os meus amigos, depende do dia. Às vezes eu brinco de pique-pega, dependendo do dia, eu brinco também. Mas eu não sou muito de brincar. Entendi. Eu curto mais a parte online, as redes sociais. Durante a pandemia eu ficava conversando com meus amigos, online também, enquanto a gente não podia se ver na escola diariamente. Mas eu também nunca fui alguém que adorava brincar. Tipo, vamos jogar bola, vamos, não. Eu nunca fui esse tipo de pessoa também. Tu não gosta porque das duas umas. Ou porque tu era a bola e as pessoas ficavam te chutando, ou porque tu não conseguia correr atrás da bola que cansava no meio do caminho. E as notas, as matérias, assim, como que você é? Você tira total em tudo? Você é daqueles que passa no meio do ano? Meu Deus, que raiva, que ódio que eu tenho dessa mulher. Que mulher chata. Eu sou um aluno mediano. Não é possível. É sério? Mediana era eu, gente. Não é possível. Porque eu tenho uma inteligência em certos assuntos. Em outros assuntos eu não domino bem. Você já fez teste de QI? Não. Sua mãe é psicanalista. Você tem alguma coisa assim, você é especial? Não sei, acho que não. Eu sou uma Não é pessoa possível, normal, gente. Até ele tá ficando incomodado. Eu sou uma pessoa normal. Para de mamar o meu ovo, cacete. Já tá chato já. Mano, que ódio que eu tenho desse vídeo. Por que eu inventei de fazer? Eu vou passar mal. Que hora você acorda? Olha, eu acordo 8 da manhã. Tá. Gente, peraí. Você que ainda não conhece o Carlos... Você tem sorte. Acho que eu nem consigo falar Carlinhos, porque pra mim existe aqui nele um corpo de um senhor... né, um corpo de um senhor, uma alma de um senhor dentro desse corpo. Fique aí, você vai ver o que é, do que eu tô falando. Nossa, tô pensando em parar, cara, já tá... Agora vamos então, tá? Já entendi. Felipe Neto, o que houve entre Cuidado, você gente, e ele o vai te Felipe processar, Neto? hein? Ele vai te processar. Eu e Felipe Neto, eu comecei a assistir Felipe Neto com uma pequena influência dos meus amigos. Eles também assistiam na época. Também os meus antigos amigos também. Eu não tenho algumas amizades que eu acabei me afastando também desses anos pra cá. Por que será, né? Por que será que você não consegue ter amigos direito? Por que será? Pensei, vou assistir esse negócio de Felipe Neto, vou ver se é bom. Aí comecei a assistir. Aí foi uma péssima escolha. Aí continuei, fiquei alguns anos assistindo Felipe Neto, até que eu comecei a investir na bolsa. Aí nisso eu já ouvi ele falando coisas que pra mim já não faziam sentido. Por exemplo? Ele falou que a bolsa que ele não investiga na bolsa, ele não gosta da bolsa e que a bolsa não gera valor pro mundo. Isso poderia fazer com que os jovens se sentissem influenciados por ele e acreditar nessa ideia de eu não vou investir na bolsa, não quero. Porque Felipe Neto disse. As crianças não investem na bolsa não é por causa do Felipe Neto, não. As crianças não investem na bolsa por causa de uma coisa chamada pobreza. Elas não têm 100 mil reais para poder investir na bolsa. Eu não invisto na bolsa porque eu não tenho 100 mil reais. Se eu tivesse, eu provavelmente compraria um barco. Na verdade, eu tinha virado um esquerdista vertente papagaio. É aquele esquerdista que só repete as coisas. Isso também com influência do Felipe Neto. Entendi. Porque ele falava aquelas coisas, Bolsonaro fascista, Bolsonaro genocida. Aí Você se viu influenciado por ele. Exato. Tá. Aí eu passei a repetir essas coisas, Bolsonaro ser fascista, não sei o quê. Aí eu repeti isso dentro de casa. Meu pai, ele me explicava por que isso não fazia sentido. E também, graças ao meu pai, a ajuda dele, eu consegui
mudar. Eu fui mudando meu pensamento. Sem a ajuda do meu pai, acredito que hoje em dia eu seria um influencer de esquerda. Antes, ele era só um papagaio de esquerda que repetia as coisas que o Felipe Neto falava. E hoje, ele é um papagaio de direita que repete as coisas que o papai fala. Eu já li o manifesto do Partido Comunista. Você já leu o manifesto? E aí? Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Não Por quê? Porque não faz sentido, gente. Eles querem uma igualdade. Ok, igualdade. A ideia do socialismo é a igualdade. Ok, todo mundo seria igual, feliz, a gente viveria numa utopia. Porque imagina um mundo, todo mundo igual, o mundo todo igual, todo mundo tem a mesma casa, todo mundo vive daquela mesma forma, tem o mesmo salário. Imagina uma igualdade dessas. Imagina uma igualdade dessas, onde todo mundo tem as mesmas coisas que eu, onde todo mundo tem os mesmos direitos que o meu. Porque quem é que vai fazer meu todinho toda manhã quando eu acordo, sendo que minha empregada vai ter o mesmo direito que eu e não vai mais precisar trabalhar pra mim? Comunismo não faz sentido. Por que não faz sentido? Não faz sentido as pessoas com o mesmo direito que eu. Não faz sentido. Existem vários professores hoje em dia que doutrinam os alunos, mas tem alguns que ainda se salvam, ainda sabem que isso não é certo. Mas, infelizmente, uma parte dos professores, eles doutrinam os alunos. E como que eles fazem isso? Eles começam a falar, eles saem do tema da aula. Eu vou até contar um caso que eu presenciei. Eles começam a sair do tema da aula, falar que Bolsonaro é genocida, e falam que o socialismo é incrível. Aí começa a falar de ideologia de gênero. Como que eles falam de ideologia de gênero? Vou primeiro falar sobre feminismo. Já vi vários casos de professores falando que o feminismo é ele que trouxe a igualdade para as mulheres, ele é muito bom. Simone de Beauvoir foi ótima, que Simone de Beauvoir nunca foi pedófila, mas ela mesma já falou que é pedófila, Simone de Beauvoir. Tem uma carta que ela assinou junto com mais de 40 pedófilos que queriam que diminuísse a idade para a pedofilia. Mas Simone de Beauvoir, a gente também pode falar um pouquinho dela, mas depois. Mas... Você vê que a mulher nem falou mal da Simone de Beauvoir, né? Por que será? Tá, qual é a pergunta? A pergunta é como os professores doutrinam os alunos em sala de aula. Outras formas que eles usam também, eles pegam um dia aleatório, um tema nada a ver e começam a falar de capitalismo e socialismo. Eu não sei se você sabe, mas capitalismo e socialismo é da história. O socialismo é o que traria igualdade para a humanidade. Inclusive, meu pai, quando ele era mais novo, quando ele estava na escola, vinham os professores com o braço do PT. Ele tinha um professor de história, eu acho, que falava maravilhas do socialismo, que o socialismo é incrível, mas o socialismo, gente, só funciona. Na verdade, a ideia, quando você coloca no papel, é linda. Mas na prática, vocês já viram algum país socialista dando certo? China. Não dá certo. Cuba deu certo? Não deu certo, gente. Venezuela deu certo? Não deu certo. Então, países socialistas não dão certo. Mas os socialistas se recusam a dizer isso. Vou agora contar o meu caso. Foi assim, chegou na aula de inglês, nada a ver com o tema, ok? A gente nunca tinha falado sobre isso. Bota a professora, um vídeo do TED Talks, acho que era uma menina, menina não binária, que acho que ele estava falando que ele não se identificava com nenhum gênero, e com isso ele não se sentia confortável em entrar nos banheiros, alguma coisa assim. Eu lembrei. Ele não se sentia confortável com alguém falando que ele era ela. Eu estou me sentindo um idiota falando ele aqui. Eu tô me sentindo um idiota vendo você falar. E existe um caso que eu vi você contando no seu Instagram de um banheiro não binário na escola. O que foi isso? O que foi isso? Foi assim. Estava eu pleno numa tarde, conversando com meus amigos, estávamos no recreio, chega duas pessoas com uma petição. Aí alguém falou alguma coisa de gênero neutro. Eu perguntei, gente, como é que é? Eu perguntei, minha escola ela é americana. Eu perguntei, what's happening? What?
What's happening? Você vê que ele é todo americanizado, ele fala inglês, ele é todo cool, porque ele tem que dar esse ar que ele é superior a você. Ele tem que passar esse ar que ele é o que sabe de todas as coisas sobre feminismo, capitalismo e você é só um idiota burro. Vou traduzir aqui. Ah, é o banheiro não binário. Quero colocar um banheiro não binário. Eu não consegui esconder a minha indignação. Fiquei assim. Olha essa carinha, vê se não dá vontade. Pena que eu não posso falar, porque senão vai ser apologia ao infanticídio. Gente, não, dentro da minha cabeça eu tava pensando assim, não, calma aí, isso não tá acontecendo agora. Eu imaginei que isso ia acontecer, mas não agora, daqui uns 10 anos, mas não, já tava acontecendo ali. Aí o que eu fiz depois disso? Fiquei indignado, tudo bem. Aí eu decidi, para tentar resolver essa situação, que eu vi que também meus amigos não queriam esse banheiro não binário, porque imagina também, um banheiro neutro. Que qualquer um que se diz neutro, qualquer um que se diz não binário pode entrar. Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar como todos os outros banheiros, só que vai ser para pessoas não binárias. Ou seja, pessoas não binárias vão entrar no banheiro, vão cagar, vão mijar e depois vão ir embora. Por que incomoda? Por que incomoda? Eu fiz ali uma pequena lista também no meu Instagram de por que não deveria ser colocado. Com o banheiro não binário, isso poderia piorar, porque vai aprovar o banheiro não binário aqui, aí depois vai chegar num ponto que vai aprovar a gramática não binária na escola. Então, se a gente for deixando essas brechas, vai piorar. Vai incentivar. Vai incentivar. Uma coisa que, na verdade, pode ser um modismo na cabeça de uma criança ou de um adolescente. E daqui a pouco as crianças vão começar a perguntar o que é esse negócio de não binário? O professor vai ficar um tempão na aula explicando. O que absurdo, né? Ou absurdo uma criança perguntar alguma coisa pro professor e ele ter que explicar. É inimaginável uma criança perguntar alguma coisa, pedir para que o professor explique alguma coisa para ela e ele ter que explicar. Que absurdo! Com essa história, assim, do aluno perguntar pro professor o que é um não binário, o professor começa a falar. Ainda mais um adolescente. O adolescente pensa, estamos na época de... O adolescente, eu acredito que a época de escolher a sexualidade seria na adolescência. Eu não tenho opinião formada sobre isso, mas... Então cala a boca. Se você não tem uma opinião formada sobre isso, cala a boca. É melhor do que falar... Eu acredito que isso poderia influenciar na sexualidade do adolescente a partir do momento que o professor está falando sobre o banheiro não binário. Sim, é assim mesmo que funciona a sexualidade humana. É através dos banheiros. Sempre existiu banheiro feminino e eu nunca quis virar feminino. Sempre existiu banheiro para cadeirantes e eu nunca quis levantar minha perna e virar um cadeirante. Aí agora, porque existe banheiro não binário, eu vou querer virar não binário. Você sabe de quem é a culpa disso, né? A culpa disso é da Bela e Belinha, que fica aí perguntando: cadê o banheiro dos não binários? Cadê o banheiro dos não binários? E cadê o banheiro dos código Morse? Por que pode ter banheiro do código binário e não pode ter banheiro do código Morse? Isso é preconceito, hein, ô Bela e Belinha? No dia que eu for pra Paulista e encontrar você, eu vou te pegar. E não no sentido sexual, porque eu não quero ficar com leptospirose. No sentido misógino da palavra. Poderia incentivar. Daqui a alguns anos a gente tá com... Pra eles ter que falar e eludê-lo na sala de aula. Meu problema não é nem com as crianças falar e eludê-lo. O meu problema é com as crianças falarem. Criança não tem que falar, criança tem que calar a boca e ficar quieta. Alerta ironia, alerta ironia. Tudo que for dito aqui não passa de meras piadas. Eu odeio criança, do fundo do meu coração. Ninguém quer ouvir a sua voz irritante, chata, aguda, que entra no ouvido da gente e fica martelando na nossa cabeça. Cala a boca. Você não tem que falar nem ela, nem ele, nem ele. Você não tem que falar. Você é uma criança, você só serve pra ficar calada e quieta no canto. A minha maior inspiração, o meu maior herói de todos os tempos foi o rei Herodes, que mandou afogar bebê quando Jesus nasceu. Eu acho que ele é um exemplo de cidadão. Eu tô com muita raiva. Eu não tô nem aí se eu tô fazendo apologia a infanticídio. Eu tô fazendo apologia a infanticídio mesmo. Quem quiser me processe, me denuncia. Eu tenho que me desabafar aqui. Criança tem mais é que ser afogada em tanque. O que você acha do caso do Maurício? Eu acho que o caso do Maurício foi só mais um exemplo para mostrar pra gente pra onde esse mundo está caminhando. Que daqui a pouco a gente não vai mais poder ter uma opinião. Daqui a pouco vai ter o crime de opinião. Crime de opinião. Porque o Maurício Souza, ele deu a opinião dele sobre a novela da Globo, que terá pronome neutro. Ele falou vai ter uma série de quadrinhos com Superman bissexual. Ele deu a opinião dele. Com isso,
o time Minas que ele jogava foi pressionado a tirar ele do time, porque os patrocinadores eles já estavam falando que iam sair, que eles não queriam essa figura homofóbica, então eles já estavam pressionando sair. O time Minas, eles não iam aguentar ficar sem esses patrocinadores, tiveram que tirar o Maurício. Isso se chama capitalismo funcionando, que você tanto idolatra aí. Os patrocinadores são empresas privadas que patrocinam com dinheiro privado. E a opinião dos patrocinadores é que ele não quer mais patrocinar o time lá do cara. É só o capitalismo funcionando. Tá reclamando de quê? Você não idolatra o capitalismo? O capitalismo não deu certo? Por que você tá reclamando? É só a opinião dos patrocinadores. E o que você acha do politicamente correto? Eu acho que é muito chato. É muito chato. Hoje em dia não pode mais fazer piada com nada. Ô meu filho, se um dia, só precisa um dia, se tu ficar do meu lado, tu iria implorar ajuda para o politicamente correto. Porque o tanto que eu ia te zoar não tá contado nas estrelas. Você aí todo gordinho, com essas suas bochechinhas rosadas, parecendo o Eric Cartman. Cala a boca, Caio, seu judeu! Tanto que eu ia te zoar, você não tem noção, você ia sair com depressão. Então agradeça ao politicamente correto por eles tentar me impedir que eu zoe você. Porque eu não pego leve não, cara. Eu não tenho limites nenhum. Não me importa nem um pouco se você é uma criança. Pelo contrário, você ser uma criança me motiva mais ainda para que eu te zoe. Vamos lá, lugar de fala. É uma palhaçada. Não faz o menor sentido. Sabe por quê? O lugar de fala, na teoria, é você. Caso você fosse negra, por exemplo, você poderia só falar de assuntos relacionados à comunidade negra. Se você é gay, você só pode falar de assuntos relacionados à comunidade gay. Por exemplo, eu, hétero, branco, não posso falar sobre assuntos relacionados à comunidade gay. Por mim você não poderia falar sobre nada. Não é por você ser hétero branco. É por você ser uma criança chata, irritante, insuportável, irrelevante. Sobre o que mais você fala no seu Instagram que você gostaria de falar aqui? Capitalismo e socialismo. Eu já falei aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Caso você também tenha um filho socialista, tira a mesada dele. Tira a mesada, fala que vai tirar iPhone. Acho que funciona. Caso você tenha um jogador de futebol capitalista, tira o patrocínio dele, tira o patrocínio, porque eu acho que funciona. Teve uma vez que duas colegas de turma feministas fizeram uma apresentação na aula de português sobre, acho que era violência contra a mulher. Isso é um absurdo. Como assim? As pessoas estão falando de violência contra a mulher, estão indo contra a violência contra a mulher. Como é que eu vou poder espancar a Bela e Belinha se as pessoas são contra a violência contra a mulher? Mas não pode falar de violência contra a mulher? Pode, mas aí acho que elas colocaram alguma coisa. Foi pra tentar lacrar. Foi pra tentar lacrar. Hoje em dia não pode nem mais se bater na Bela e Belinha, que já vem esses lacradores aí de iPhonezinho, esses comunistas, socialistas de iPhone, tentando me impedir de bater na Bela e Belinha. Isso é tudo lacrador, é tudo lacração. Bom, é isso, seu comunistazinho de iPhone. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado do tamanho do vídeo. 20 minutos de vídeo aí pra você desfrutar, assistindo, morrendo de ódio. Se você é um conservadorzinho que vem encher o meu saco no comentário porque eu zoei a sua ideologia, por favor, faça isso. Eu prometo ler todos e dar altas gargalhadas, você se mordendo porque eu zoei a sua bosta da sua ideologia. Tenha todos uma longa vida. Até a próxima.